E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João. O vídeo de hoje é para fazer aquele compartilhamento de experiência de leitura, especificamente do mês de novembro, um mês que para mim foi muito corrido, meu tempo ficou muito ocupado com uma série de coisas e que eu não consegui ler na proporção que normalmente eu leio. Mas, mesmo assim, há algumas coisinhas aqui que eu li, alguns materiais que eu li que eu quero partilhar com vocês a minha experiência de leitura. Antes, porém, aproveita este momento, se você não deu like nesse vídeo, dá um like aí, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo dentro do próprio YouTube. E se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, também se inscreva no canal e também esteja ativando aí o sininho para você receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos então aos quadrinhos que foram unidos no mês de novembro, começando como de costume pelos mangás. Li os volumes 9 e 10 de Happiness, uma série que me agradou demais da conta e que eu comecei a ler e fui ficando cada vez mais envolvido por essa série muito bacana, onde no volume 9 o Makoto retorna. E uma vez que ele estava preso, né, passando por experiências e tudo mais, dentro de uma organização que estava fazendo experiências científicas com os corpos dos vampiros, tirando pedaços, espedaçando literalmente, tirando fatias, enfim, fazendo o que fosse possível para descobrir a fisiologia dos vampiros. Mostra-se inclusive na edição que matar um vampiro é muito mais difícil do que aparenta. A partir do momento que ele é liberto, ele vai então na direção do Yuki e também da Yukiko, justamente com o objetivo de libertá-los. E é descoberto então que a situação tanto da Yukiko quanto do Yuki não está nada fácil. E daí, no volume 10, nós temos as resoluções, onde o autor vai fechando as pontas soltas, o autor vai apontando o destino de todos os personagens e vai fechando a história de todos eles de uma forma bem bacana, mostrando que na prática o verdadeiro protagonista dessa história era a Yukiko, haja vista que ela é a pessoa no qual a história, de certa forma, acaba sendo toda amarrada nela, né? E o Makoto seria um personagem muito importante que começa como protagonista, mas, na minha opinião, na medida com que a história foi decorrendo, foi caminhando, o autor acabou colocando essa questão sobre a Yukiko, e chama a atenção também que a história dos dois fica entrelaçada até lá no final do quadrinho do mangá, haja vista que ele mostra realmente como a vida de cada um acabou assumindo os devidos rumos, o que aconteceu com cada um deles e tudo mais. Muito bacana esse mangá, vale a pena a leitura, muito bom mesmo. Também li Demon Slayer, volume 8, e ocorre a morte do Oni, que estava com seu corpo fundido, né, ao trem. A partir disso surge um outro Oni, e esse Oni acaba enfrentando esse carinha aqui da capa, e algumas coisas ali vão acontecer, e algumas revelações a respeito do Tanjiro acabam sendo feitas justamente por quanto desse brinco que ele carrega, né, na orelha dele, e acaba sendo revelado ali que aquele brinco está profundamente ligado com a questão ali das muitas respirações que tem, né? Respiração da água, respiração do vento, do fogo, essa coisa toda. E vai sendo, de certa forma, desvelado que o Tanjiro é muito mais especial do que se aparenta e que a descendência dele, ou melhor dizendo, seus antepassados já vinham ali dominando uma certa habilidade que é a raiz de todas as outras. Então o mangá vai tomando aí alguns ares bem interessantes, embora seja o mais fraco de todos que eu leio, ainda está divertido. Com esses aumentos que vai ter, vamos ver como é que a situação fica, né? E temos aqui também Demon Slayer, Golden Kamuy, volume 6. Esse mangá é muito bacana e temos aqui uma história dividida basicamente em dois momentos, em dois setores específicos, onde na primeira parte nós vamos ver a galera indo atrás de mais informações para descobrir as questões que envolvem aí o pai da Shirpa e também encontrar mais peles tatuadas. E por sua vez, na segunda parte, um outro grupo vai parar numa determinada cidade, uma cidade onde
ali dois grupos que estão lutando entre si, e eles acabam descobrindo que ali também há uma pele tatuada que acaba sendo de fundamental importância e acaba sendo a edição que tem mais ação, assim, disparado, e foi a edição que eu mais gostei até o momento. Muito bacana o Golden Kamuy. Vale a pena dar uma conferida, galera. Não tem aqui nesse vídeo nada sobre o Vinland Saga. Haja visto que eu estou esperando chegar aqui em casa os volumes 4 e 5 para eu ler e fazer resenha específica desses dois materiais para vocês. Marvel Justiceiro, volume 4, tem resenha no canal, gibizinho bacana, com algumas observações, dê uma conferida no vídeo, tá? E esse foi o único quadrinho da Marvel que eu li no mês, por incrível que pareça, né? Costumo ler bem mais coisas da Marvel, mas foi a única coisa que eu consegui ler no mês de novembro. E indo para DC, A Queda do Morcego, volume 2, né, que é um gibi bem espesso aí, com mais de 600 páginas, e que é uma edição que é completamente centrada no Batman, de uma forma que vai mostrando a evolução do Jim Paul Valley enquanto Batman. Mas evolução de que jeito? Ele vai vendo que ele precisa ir mexendo na armadura dele, ele vai ver que ser Batman é mais desafiador que se parece, e tem todos os dilemas lá com as questões das visões dele lá do Sandumas, não só as visões do Sandumas, mas também as questões que envolvem ali o sistema, o que ele pode ou não pode fazer, que limites ele de repente vai acabar ultrapassando ou não, e algumas histórias me chamaram mais a atenção, como no caso, por exemplo, do momento em que ele enfrenta o Talião, que é aquele lance do olho por olho, dente por dente, um vilão bem interessante, que dá um certo trabalho para o Jim Paul. Também o arco com a Mulher Gato também é bacana, haja vista que em 5 minutos perto do Jim Paul, ela acaba notando que ele não é o Batman original, e o Coringa também, no arco com o Coringa, o Coringa também vê que ele não é de forma nenhuma o Batman original, e à medida com que ele vai sofrendo ferimentos ou qualquer coisa desse tipo, o sistema lá ativa e ele acaba melhorando a armadura, vai mexendo mais nela, vai fazendo algumas coisas para a armadura ficar mais resistente. Então ela vai passando por modificações durante a história, e na verdade a história pouco evolui o Jim Paul em si, até porque pouco aparece o rosto dele, inclusive. É sempre centrado no Batman e no que o Batman está fazendo, tá? Então, isso, de certa forma, eu acho que é uma coisa que prejudica a publicação, porque eu esperava que tivesse mais do Jim Paul também, para poder trabalhar o Jim Paul em si, mas isso pouco acontece na publicação. É o meio do caminho, né? É um meio mediano. O primeiro volume é melhor do que o volume 2, na minha opinião. Também li Batman Detective Comics volume 3 e tem resenha no canal desse quadrinho. Gostei dessa edição especificamente. Vale a pena dar uma conferida. Uma edição bem trabalhada pelo Peter Tomasi. Tem um arco melhor do que o outro, mas valeu a pena, né? Como eu disse no vídeo, eu não curti muito, eu curti o volume 1, não curti o volume 2, e esse volume 3 ficou bacana. Então fica a dica para vocês aí também de Batman Detective Comics. E para fechar a DC, no caso pelo selo Black Label, ou a antiga Vertigo, Hellblazer volume 3, que esse no caso é o Condenado, que é o quadrinho escrito pelo Mike Carey, e para mim a melhor edição até o momento do Condenado. Haja vista que as edições anteriores eu achei muito fraquinho, eu achei bem mais ou menos, mas essa o Mike Carey acabou acertando um pouco mais a mão, desenvolvendo melhor a história e aquilo que se propõe, tendo um Constantine, digamos assim, mais parecido com o Constantine, e os perigos ali que estão cercando os personagens e tudo mais, e aquilo que precisa ser feito para deter determinadas ondas malignas que vem chegando e tudo mais. Enfim, o Constantine acaba sendo bem retratado aqui nessa publicação, sendo que eu achei o volume 1 e o 2 bem fraquinho, mas esse 3 valeu a pena e conta também com a participação do Monstro do Pântano. Quadrinhos nacionais, O Sinal, do Orlandelli. Quadrinho muito divertido, quadrinho muito bacana, onde nós vamos conhecer o Afrânio. Afrânio é um cara frustrado com a vida. Afrânio é um cara que, enfim, sonhou, e as coisas que ele sonhou necessariamente não deram muito certo. E ele acabou
mediante as circunstâncias da vida, levando aí alguns tropeços, sofrimentos e coisa desse tipo. E a história vai ser desenvolvida a partir dessa perspectiva de que, de repente, a vida não é tão fácil assim, que algumas circunstâncias acabam acontecendo. Mas também tem uma voz interior que fala conosco e que muitas vezes nos encoraja, e que de repente, se nós ouvíssemos essa voz interior, o que nós poderíamos fazer de bom ou não? E aí o Afrânio vai começar a ter um pouquinho dessas coisas e vai começar, digamos assim, a ser um pouco mais corajoso, um pouco mais ousado com sua vida, mas necessariamente nem sempre isso será uma boa ideia. Mas é um cara que estava, digamos assim, muito cansado da vida e que precisava tomar alguma atitude, porque ele acabou se tornando um cara pura e simplesmente extremamente passivo, fazendo absolutamente nada da vida dele. De certa forma, Afrânio não vive, Afrânio só existe, e isso é muito problemático, e dentro dessa questão do sinal que ele vai procurando, ele vai descobrindo algumas coisas que de repente movem a vida dele na direção de viver, e não apenas de existir. Bem bacana esse quadrinho, recomendo a leitura para vocês. E também li Semilunar, do Camilo Solano, onde na presente história o Camilo Solano ele nos mostra um pouquinho da Maria. Maria é uma jovem que tem um problema onde ela é gaga, e por conta disso ela sofre bullying, ela tem uma série de dificuldades, e a mãe dela é cantora, e ela gosta muito de música, gosta muito de violão, e ela acaba então tendo a oportunidade de prestar a um vestibular para entrar numa faculdade de música, e é um grande momento, um grande sonho dela dentro da narrativa. E a narrativa ela não é linear, haja vista que o Camilo Solano ele vai trabalhando os pontos, tipo, mostra um momento, depois tipo assim, um momento presente, dali o quadro, umas páginas adiante é um momento no passado, dali a pouco é um pouco no futuro, e coisas desse tipo. E à medida com que você vai lendo a história, você vai juntando os pedaços e vai formando a história à medida com que você vai lendo, justamente unindo esses momentos de passado, presente e futuro, que também mostra algumas questões interessantes dentro de páginas pretas que vão apontando para determinadas transições dentro da narrativa. E lá no final você acaba descobrindo por que o quadrinho se chama Semilunar, e mostra que a vida é cheia de sonhos, é cheia de reveses, a vida nem sempre fica do jeito que a gente quer, e que muitas vezes podem acontecer coisas que podem atrapalhar e muito os planos que nós temos. Um quadrinho bem bacana e que eu gostei bastante, haja visto que eu gosto muito do trabalho do Camilo Solano. E para terminar, CWB, quadrinho do José Aguiar, que tem resenha aqui no canal, que é um quadrinho mudo, e que assim me desafiou bastante na leitura, me desafiou bastante justamente por conta da forma com que ele conta a história, e que foi também uma história que me agradou bastante. Então dê uma conferida no vídeo desse quadrinho, haja vista que é um quadrinho nacional muito bem trabalhado. CWB acaba valendo a pena também. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você for fazer suas compras na Amazon, Submarino, Americanas, etc., links na descrição do vídeo. Comprando por esses links você dá uma força bem grande aqui pro canal. E logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.